do Teatro Municipal de Toledo e uma extensa programação, uma grande programação está sendo esperada para a Semana Acadêmica da FASU. Estou recebendo aqui no café da manhã o presidente do Sindicato dos Funcionários da Endor. O nome do sindicato é outro, mas a gente resume como o Sindicato da Endor, já que é o Sintraep, né? Dos trabalhadores nas empresas, enfim. Vamos tratar como Sindicato da Endor. Luiz Carlos sempre participando também, trazendo informações e as reivindicações do sindicato. E na sexta-feira eu conversei com o Gilmar Paludo, que é o assessor jurídico da empresa, sobre o afastamento do Luiz Carlos das atividades como funcionário da Endor. E nós, como espaço democrático, abrimos também a oportunidade para o Luiz Carlos, como sempre fizemos, não é, Luiz Carlos? Para trazer as reivindicações e as opiniões também do sindicato. Bom dia, Luiz Carlos. Satisfação tê-lo aqui no Café da Manhã, já na manhã desta segunda, iniciando a semana, né, para debatermos esse assunto e para você explicar o que é que está acontecendo com a sua situação lá na Endor. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Jair, bom dia aos ouvintes, né, e bom dia especial ao pessoal da Prefeitura que deve estar ouvindo e diretores da Endor, né, por que não? Tenho certeza absoluta da grande audiência, viu, Luiz Carlos? Como é que é essa situação? Você está afastado mesmo da Endor, Luiz Carlos? Pois é, eu fui pego até de surpresa pelo resultado final dessa sindicância, né, porque ela começou de forma errada e está terminando de forma pior ainda, né. O prazo normal de uma sindicância qual seria? Eu tenho visto sindicâncias de 30, 60, 90 dias. A minha tem praticamente 1 ano e meio. Ela começou em novembro de 2008 e se encerrou agora de uma forma que eu não esperava, né? Porque eu contava com o arquivamento dela, até por todos os prazos legais terem corrido, né? Você não pode abrir uma sindicância sem um fim. Ela teve um início, que foi 7 de novembro de 2008, a sindicância número 1, né? De 7 de novembro de 2008, ela tem um início, que é essa data que eu citei, mas ela não traz um fim. Qual é o prazo final para ela acabar, né? Para ela terminar? Você foi citado e cientificado aqui da instauração desse processo em 20 de novembro de 2008, é isso, Luiz Carlos? Sim, e é o único documento esse que você tem em mãos, é o único até hoje que eu tenho em mãos de oficial da comissão. Jamais fui convocado para ser ouvido, chamado, né, convidado, aliás, para ser ouvido oficialmente por um papel assinado pela secretária da comissão, né? E se eu quis protocolar minha defesa, eu mesmo tive que fazer por conta própria, dia 22 de março agora. Eu fiz depois de ter esperado 1 ano e lá vai cacetada por alguma convocação, né? Mas já eu vim até para desmontar algumas teses trazidas, né, pelo diretor jurídico no dia 7, né? Sexta-feira, que ele disse alguns pontos, algumas inverdades que eu, né, aproveitando o seu espaço, eu tenho que desmontá-las, né? E você tem toda a liberdade, afinal de contas, trata-se de uma situação que envolve o seu nome, você como funcionário da Endor, e eu até questionei o próprio Gilmar Paludo sobre a situação sua como presidente do sindicato, né, das reivindicações, da postura do sindicato em relação à pauta de negociações deste ano. E ele me dizia que esta punição, digamos assim, esse afastamento seria exatamente em torno das suas atividades como um vigia lá do terminal rodoviário, né, Luiz Carlos? Você contesta isso, né? Não contesto, porque, primeiro fato, ele cita que eu faltei o serviço, né, reiteradas vezes nos dias que eu atuava lá, né? Isso não está de acordo com os autos, que eu trouxe cópia de todos que eu tenho acesso. O máximo que ele pode provar pelos autos é que eu me atrasei, e isso foi descontado da minha folha de pagamento. Então, o primeiro ponto da inverdade do diretor jurídico da empresa é que eu tenha faltado. E não houve falta? Eu tenho 11 anos de empresa, Jair. Não entrei ontem na Endor, entrei por concurso, não entrei por indicação, como ele entrou e como a diretoria inteira entrou, né, aliás. Tenho uma ficha limpa, jamais tive uma ausência, sequer um atestado médico em 11 anos de empresa. Então, eu não posso permitir que uma inverdade seja levada a público e que eu seja punido, que isso vai manchar minha ficha na Endor, né, na empresa, enfim. Então, o primeiro ponto é esse, ele faltou reiteradas vezes, nunca faltei no serviço, jamais. Eu quero ver ele provar isso pelos autos. Ele é um advogado, ele tem que se guiar pelos autos, né. Segundo ponto, ele cita que havia muita bagunça, violência, andarilhos que tomavam conta da rodoviária no período que eu atuava lá, e que eu não tomava providências para minimizar o impacto, palavras dele, né? Qual é a minha função lá? A minha função era lá, né, vigiar o local, se houver alguma coisa fora do normal, andarilhos, enfim, como ele citou, o que eu tinha que fazer? Ligar para a Guarda Municipal,
primeiro ponto, já que é ligado ao município, e em segundo ponto, a Polícia Militar. Era o que eu fazia. Eu fazia constantemente isso aí. Você pode perguntar para qualquer taxista que atua lá, que ficava à noite comigo, que eu sempre liguei. Agora, se eles não vão tomar as providências, não cabe a mim tomá-las. O guarda da Enduro não é autorizado a portar armas, não tem cacetete fornecido pela empresa, ou seja, não tem equipamento mínimo. Não tem nem acesso a um telefone para você ter uma noção da coisa. Você tem que usar um telefone público lá exposto até esses próprios andarilhos que eles As atribuições do vigia, quais seriam, Viscarso? Se resumem a vigiar o local. Você tem que vigiar o local, se tiver qualquer alteração, você comunicaria a autoridade competente, que não seria o caso de quem está lá, né? Agora, nem guarda municipal não depende do tumulto que tiver, ele não vai atuar sozinho nunca, né? Vai pedir reforço. Se eu não tinha essa retaguarda, não cabe a mim peitar ninguém. Não tenho porte de armas, não tenho colete à prova de balas. Aliás, o Paulino Silva disse ainda hoje que a Guarda Municipal não tem nem estilingue, não é? Também não tem casos que não tem como atuar, né? Muito menos o vigia lá, Luiz Carlos. É esse o entendimento. Exato, e acima de tudo, eu estou em plena sanidade mental, jamais encararia um grupo de 2, 3, né? Não tem lógica nisso. Então o que cabia a mim fazer e o que cabe a cada guarda que está lá hoje é informar as autoridades competentes. Se eles não atuarem, né, não é culpa de quem está lá. Isso sempre ocorreu, Luiz Carlos? Sim, hoje em dia mesmo já tem casos da volta dos andarilhos, e agora é culpa de quem? É minha de novo? Inclusive na época em que esses fatos ocorreram, eu solicitei que fosse, via sindicato, né, tornei público, que fosse instalado um módulo policial ali. A rodoviária é um caso de polícia, então deveria existir um módulo policial, que eles têm toda a competência, se eles precisarem, eles terão um reforço imediato, não é o caso da Enduro, você não tem um reforço imediato ali. Isso aí foi alertado. Teve uma ocasião em que um guarda, que eu não vou citar o nome, foi agredido por andarilhos, justamente por tentar bancar o policial, que não é a função dele. Ele teve que se refugiar na administração ali da rodoviária, para não ser, né, de repente ter morto, né? Então, repito, no alto da minha sanidade mental, eu jamais tomaria uma atitude que não fosse da minha competência, né? Ponto 3 aqui. Ele cita que não foi nada arbitrário, que houve um processo que correu na visão dele, dentro dos prazos normais, e que foi disponibilizado todas as oportunidades de defesa. Repito o que eu disse inicialmente, a única coisa que eu recebi de oficial, o único documento oficial, foi esse aviso de citação. Esse aviso de citação não é um convite para ser ouvido. Ele está apenas me cientificando de que o processo foi instalado, né? Aliás, foi instalado sob bases erradas, porque aplicaram a Lei 1822, que é o Estatuto dos Servidores. A Enduro é regida pela CLT. Aí, em fevereiro de 2010, o diretor jurídico entendeu isso, mas em vez dele arquivar ou extinguir esse processo, ele, por conta e vontade própria dele, ele resolveu aplicar a CLT. Mas aí já estava correndo toda essa sindicância. Nesse caso, teria que começar um novo processo, é isso? Foi o que eu argumentei na época com ele, mas não há base de negociação com essa diretoria atual, né? Se não há perseguição, como ele alega, por que não foi extinto o processo? Um funcionário normal jamais teria uma sindicância correndo há mais de um ano de 7 de novembro, que é a data de instalação da sindicância, até 6 de maio. Quanto tempo correu? 6 de maio é a data em que eu fui cientificado da minha punição, né? Eu jamais recebi, fora esse aviso de citação, qualquer documento oficial da comissão, que é formada por 3 pessoas. O diretor jurídico assumiu a competência da sindicância inteira e me aplica a punição de forma arbitrária. Eu não tive acesso nem ao parecer final da sindicância. Eu apenas recebi um aviso de advertência no dia 6 de maio. Já para cumprir os 20 dias de punição.